Boa tarde a todos. Vamos iniciar a gravação da situação de aprendizagem 3, cartografia temática, formas de representação. Quando a gente pensa cartografia, a gente pensa em primeiro momento a utilização de desenhos para representar alguma forma. A palavra carte vem de carta e grafia, descrição. Então, a princípio, na semântica da palavra, a cartografia seria a descrição de cartas. Aqui está dizendo, página 4 do caderno 2, esse é um caderno alternativo que eu utilizei com a finalidade de cumprir os conteúdos do bimestre, ok? Então, ele é de uma outra proposta curricular do Estado de São Paulo. Eu também estou aproveitando para utilizá-lo com os alunos da Secretaria Municipal de Educação. A situação de aprendizagem 3, ela vai propor a criação de mapas temáticos, ou seja, são cartas, descrições de desenhos, de cartas, de representações, que vão trazer temas, variações de temas, que pode ser sobre uso da vegetação, distribuição da vegetação, pode ser desmatamento, eu posso falar sobre a distribuição da população em uma determinada área, região, país, cidade, continente. Eu posso falar sobre, por exemplo, a distribuição, a questão do Covid, né? As taxas de infecção e a distribuição por toda a Terra, por todos os continentes. Então, o mapa ele vai vir com uma variação de tema. Então, ele pode ser um mapa político, um mapa de clima, de relevo, de hidrografia, mas também pode ser um mapa que representa quantidade de contaminação, acerca de alguma doença, a representação da propagação da pandemia no mundo. Pode-se falar sobre questões relacionadas ao PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas num determinado ano, num estado, numa cidade ou num país, enfim. E ele vai ter um objetivo, que é contribuir ao estudante na integração das realidades presentes no espaço geográfico, ou seja, para a leitura daquilo que é apresentado no espaço geográfico, no território, no lugar que se habita. Nessa perspectiva, ressaltamos que a cartografia temática utiliza diferentes métodos de representação, entre eles o de representação qualitativa. A qualitativa estaria relacionado à palavra mesmo, a semântica, a qualidades, né, a distribuição de vários fenômenos sobre um determinado lugar. Por exemplo, nós vamos falar sobre a juventude. Então, por exemplo, grau, eu vou falar no mesmo mapa, eu vou apresentar taxa de escolaridade, taxa de mortalidade, taxa de desemprego, e eu posso utilizar a representar vários fenômenos em cima de um mesmo campo, de um mesmo território, de um mesmo mapa, de uma mesma representação cartográfica, que é a mesma coisa. Qualitativo está ligado a representações de coisas diferentes, que retrata fenômenos sem que haja relação de tamanho ou de proporção entre eles. E o de representação quantitativa, esse utilizado para expressar relações de tamanho e proporcionalidade entre os fenômenos, ou seja, quantidades. Os mapas temáticos, por sua vez, visam representar um ou mais fenômenos e as relações que possam existir entre eles, tendo como base mapas já produzidos. É sempre por hábito utilizar aquilo que já foi produzido. Então, se eu já tenho o mapa, não preciso fazer um que dá muito trabalho. Vou utilizar lá os softwares, o ArcGIS, o Spring, eu vou ter que baixar as imagens, né, imagens antigas, ou ainda se eu for fazer um mapa 3D de relevo, pegar as imagens lá no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisa Aeroespacial, aquelas imagens que vêm em 3 cores RGB, eles somam as cores amarelo, verde e azul, vermelho, azul e verde, desculpe, e aí você tem aquele nuance do verde meio amarelado, ok? Então, nessa unidade temática, nós vamos falar sobre formas de representação do pensamento espacial. O pensamento espacial é aquilo vai sendo concretizado num determinado lugar, num determinado território, numa região, numa cidade, né, num estado. E o objetivo de conhecimento nesse tema, nessa unidade temática, é a identidade sociocultural. Conhecer sobre a identidade. As habilidades do currículo paulista de geografia será analisar fenômenos a partir das variáveis visuais e das relações quantitativas de ordem seletivas em diferentes representações cartográficas. Aplicar técnicas de representação utilizadas na cartografia temática, em especial a diferença entre mapas de base e mapas temáticos. Então, aqui é muito simples, né? O que ele está falando? Ele quer que você aprenda, que você tenha a habilidade de fazer uma representação
cartográfica e nela representar variações de ordem, tá? Que vai diferenciar de uma para outra quantidade. Por exemplo, uma cidade você tem maior proporção do PIB, ou seja, aquela cidade, através da economia, gera um tanto de riqueza, enquanto a outra cidade gera mais, enquanto o estado gera mais ainda. Então, ele quer falar sobre isso, sobre essas variações, tudo bem? E como é que se aplica a técnica, que técnica é utilizada na cartografia temática, tá certo? Em especial a diferença entre os mapas de base e os mapas temáticos, que é aqueles que eu já havia falado. Aqui ele diz que ele possui essa unidade temática, ela possui articulação com os conteúdos, visualizar, interpretar e comparar formas de representação cartográfica de fenômenos quantitativos e ordenados na escala global, e reconhecer técnicas de representação utilizadas na cartografia temática. São presentes no currículo do Estado de São Paulo, sexto ano, segundo bimestre. Sensibilização. A linguagem cartográfica é essencial para o desenvolvimento do pensamento espacial e dos princípios do raciocínio geográfico. Analogia, conexão, diferenciação, distribuição, localização e extensão. Despertar o interesse dos estudantes pela linguagem cartográfica é um dos grandes desafios das aulas de geografia do ensino fundamental. De forma a apoiá-los nesse percurso, recomendamos que consulte os materiais de apoio sobre a cartografia temática indicados a seguir. Então, existe aí uma variação de mapas que podem ser utilizados, estão disponíveis nesses links, tá certo? Eu coloquei esse arquivo lá na plataforma de vocês, para que você, através desses links, vocês tenham acesso a outras páginas, tudo bem? Páginas onde você vai constar tanto o site do IBGE, como os dados da distribuição da pandemia no mundo, enfim. Você já teve contato com quais tipos de mapa? Primeira coisa que você pergunta, né? Eu acho que no início do ensino básico, da educação básica, nos primeiros anos, o primeiro mapa que a professora coloca, geralmente são paisagens, essas paisagens relacionadas às regiões, né? Região norte, sul, leste, oeste, ou as 5 macro-regiões do Brasil, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, sul e norte. Você pode ter visto um ou outro, a escola que você estudou pode ter sido tinha uma outra proposta curricular. Você sabe o que é cartografia temática? Como fenômenos geográficos podem ser representados nos mapas? Caso alguém te pedisse para fazer um mapa, qual tema você abordaria? Esse mapa apresentaria uma dimensão local, nacional, regional, continental, mundial, né? Então, nesse momento, há uma ideia da proposta de que você crie as coisas, que você pensa a representação mapa. A gente podia pensar num croquis saindo da sua casa. O que, a princípio, todo mapa temático precisa ter, né? Saber o que a gente quer falar, o que a gente quer apresentar. Quando você for apresentar isso, você precisa pensar no o quê, né? E criar um título para isso. Então, eu vou fazer o croquis, o bairro onde eu moro, ou o endereço de casa, ou eu vou falar sobre distribuição do PIB no Brasil, ou eu vou falar sobre consumo de energia, ok? Então, 3 coisinhas devem ser levadas em conta. O que, onde e quando. Ou seja, o tema, tudo bem? Aonde aconteceu e em que ano, em que data. Precisa ser datado. Existe um objetivo na criação de qualquer representação cartográfica. Toda vez que você for representar algo, criar um mapa temático, você tem por trás uma intenção. Qual é a sua intenção? Comunicar qual tipo de informação, tá certo? Depois pensar numa legenda que deve ser criada, nela você deve apresentar as informações ou os nomes dos símbolos que são utilizados na representação cartográfica. Os nomes, esses símbolos, são chamados de convenções cartográficas, são determinadas internacionalmente em encontros de cartógrafos, para que esses símbolos tenham o mesmo valor semântico, ou seja, o mesmo valor nos Estados Unidos, no Brasil, ainda em algum país da Europa. Geralmente, eu estou falando do Ocidente, tá certo? No Oriente, eu não sei se esse valor semântico é o mesmo. Tudo bem? Pensar na legenda, a escala que foi utilizada, ou seja, que tamanho que é a sua cidade. Então, você reduz ela numa folha de caderno. Para 1 centímetro daquele desenho, quanto vale na realidade? Milhões de quilômetros quadrados.
Então, essa é a escala, é a redução da realidade para que ela possa ser representada num papel, tudo bem? E no final você vai declarar a fonte de dados que você utilizou para preparar esse mapa. Essa seria, a princípio, a intencionalidade. Depois, há uma proposta da leitura de um mapa Covid-19, o mapa que mostra o alcance mundial das doenças. Esse mapa está representado aqui, tá certo? O mapa do Covid. A gente pode pegá-lo, tudo bem? A gente pode ter acesso a outras páginas também. Depois, deixa eu ver aqui se está aparecendo para a gente. Não vai aparecer. Eu preciso representar Covid-19, o mapa que mostra. Eu vou colocar na legenda, tudo bem? O link para que você consiga ter acesso a esse mapa do Covid. Esse mapa do Covid é um mapa mundi, que tem círculos de bolas azuis, mostrando o alcance mundial da doença, aonde está a maior concentração. Tem um círculo pequeno que representa 1 milhão de casos, um círculo médio que representa 10 milhões de casos, e um círculo grande que representa mais de 100 milhões de casos, é isso? A gente sabe aqui, na verdade, representa 1000 casos, 10 mil casos e 100 mil casos, tá certo? A representação na realidade seria essa. Então, cada círculo azul vai representar na realidade quanto em casos, né? Depois você tem acesso a essa informação. Na contextualização disso, a gente tem uma proposta, que se você utilizar esse QR Code, você vai para uma página onde tem, só que está em inglês, tudo bem? Uma porção de informações que lhe permitirão conseguir acessar esses mapas. Esses mapas anamorfose a preposição é negação da forma, tá? Anamorfose são mapas que eles inflam como balões conforme a quantidade do fenômeno apresentado ali. Ou seja, onde houver maior quantidade de acontecimentos, maior será a bolha. Quanto menor a quantidade de fenômenos, de acontecimentos, menor será, mais magro será o mapa. Depois eu coloco o link lá também de anamorfose. Opa! Aqui tem a contextualização. Na cartografia temática, as representações cartográficas podem ser classificadas em qualitativas, ordenadas, quantitativas e dinâmicas. Aqui tem uma proposta de uma segunda atividade que vai contextualizar os tipos de mapas temáticos. Lá eu coloco o link e você verifica. Então, já dei uma variação de temas. Pode ser político, pode ser hídrico, pode ser climático, pode ser populacional, pode ser da apresentação de fenômenos diferentes, do PIB, do uso de internet, do consumo de água, ok? Cada um vai ter um tema diferente. Para aprender, a primeira coisa é ler o título do mapa. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Por quê? Porque nós somos visuais. Nós primeiro olhamos, depois lemos. Então, leia primeiro antes de ver, ok? Primeiro, o título. Então, ele fala, aqui tem um mapa, uma apresentação do abastecimento de água por rede geral em 2015. E aqui está pedindo para propor aos alunos que observem os elementos principais, o título, a escala, a legenda, que eu já havia dito, a rosa dos ventos, que é a orientação, a fonte, coordenadas geográficas, projeção cartográfica, né? A projeção está sempre relacionada ao tamanho, à redução, tudo bem? Como é que foi produzido, que tipo de projeção foi utilizada, cilíndrica, cônica, azimutal. Retome a importância de cada um desses elementos e oriente-os a fazerem a leitura das questões propostas no caderno. Então, você tem aí a proposta. Deixa eu ver se eu tenho alguma representação aqui que eu possa mostrar para vocês. Ou nós só temos exercícios. Acho que nós só temos exercícios, infelizmente, nesse caderno. Não quiseram trazer mapas. Os mapas estão nos links. Então, eu vou colocar nos links abaixo, tá certo? Os exercícios a serem feitos, a resolução dos exercícios, estão, deixa eu ver, 4, aqui. A resolução dos exercícios estão aqui, a resolução não, na verdade, os exercícios a serem feitos estão aqui.
Aqui. Identifique foi os primeiros exercícios que eu pedi que vocês fizessem. Identifique as representações existentes no mapa e escreva como estão representados o título, a escala, a legenda e a fonte. Explique a importância da orientação apresentada no mapa. As cores presentes no mapa são importantes? Justifique sua resposta. Qual parte da superfície do planeta Terra foi representada nesse mapa? O que as cores desse mapa representam? Quais estados tinham o maior e o menor número de domicílios com abastecimento de água por rede em 2015? Qual a principal informação apresentada pelo mapa? Junto com os colegas, se não tiver ninguém para te ajudar, explore os mapas disponíveis no portal de mapas do IBGE e discuta as diferentes formas de representação do espaço. QR Code tem acesso disponível através do caderno do aluno. Então, a princípio, a ideia é utilizar... deixa eu só um pouquinho aqui. A princípio, a ideia era trazer o mapa também, só que eu acabei não colocando aqui. Eu não consigo apresentá-lo nesse momento, mas eu vou deixar os links abaixo da aula. Tudo bem? Então, obrigado, tenha uma boa tarde.